Hoje, no programa Diálogo Sem Fronteira, temos a satisfação de receber o professor Alcir Pécora, de Teoria Literária, diretor do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Pedro. É uma satisfação conversar com você. Pécora, você tem uma larga trajetória no campo da teoria literária e, em particular, de um personagem que é fascinante, tantos séculos depois, que é o Padre Vieira. Muitos dos nossos espectadores, por outro lado, nunca ouviram falar no Vieira. Poderia nos apresentar brevemente esse personagem e como e porquê do seu interesse no Padre Vieira? O Padre Vieira, acho que é um personagem, de fato, que se vai se tornando cada vez mais desconhecido, né? Acho que no começo as pessoas sabiam bastante, até anedotas sobre Vieira, né? No tempo da nossa formação, acho que ele tinha um lugar mais central, né? na literatura brasileira e mesmo na formação geral do cidadão, né? Mas o Padre Vieira, ele é fundamental tanto pelo domínio das letras, da língua, né? É raro o dicionário que não tem uma grande quantidade de abonações dos termos retirados dos sermões do Vieira, que são um monumento da prosa do século XVII, é certamente a prosa mais importante do século XVII, tanto no Brasil quanto em Portugal. O Carpo acha que o Vieira, ao lado do Donne, são os dois maiores prosadores do século XVII, e sobretudo dentro de uma oratória sacra, né? E ele também é uma personagem fundamental do ponto de vista histórico, porque ele participou de todos os grandes acontecimentos do século XVII. Ele teve uma vida longa, rara naquele momento, ele viveu 90 anos, né? De 1608 a 1697, e esteve envolvido nas grandes questões do século. Só para citar as principais, quer dizer, a questão das missões indígenas, né? E a relação dela com os governos locais do Brasil, a questão da restauração, das guerras da restauração, porque Portugal retoma o controle do Estado, né? Que até então era uma monarquia dual, sob domínio espanhol. Ele participou enormemente da diplomacia de Dom João IV com as várias potências europeias. Ele participou da disputa com a Inquisição, porque você sabe que no século XVII os jesuítas tinham a hegemonia, o monopólio, digamos, da universidade, e os dominicanos da Inquisição. A guerra entre as duas ordens foi violenta e o Vieira foi uma das personagens centrais nessa disputa contra a Inquisição. E, fundamentalmente, eu acho que um termo fundamental na produção do Vieira, que foi a posição em relação aos judeus. Quer dizer, toda a discussão judaica no século XVII passa por Vieira. E é isso também que lhe custa, digamos, os rigores da própria Inquisição, em que ele é condenado como judaizante, né? Só por esses 4 grandes temas que você nos esboçou, pode-se perceber que o Vieira ocupa um lugar central, tanto, digamos, na literatura em geral do século XVII, quanto principalmente, ou também, nas questões políticas, culturais, sociais, de todo aquele período na Europa e no Brasil. Exato. Quer dizer, então, um personagem assim, de uma projeção internacional que realmente chama muita atenção, né, em pleno século XXI. E alguns dos temas que você mencionou continuam muito atuais, muito relevantes. Então eu começaria com esse último que você tocou, que é a questão dos judeus, porque tem a ver com uma questão mais profunda, que é como o Vieira, ao tratar dos judeus, ao tratar também dos índios, das missões, ele está lidando com uma categoria que depois, muitos séculos depois, terá muita importância, que é a questão de conviver com o outro, com a diferença. Perfeito. Quer dizer, a posição de Vieira é uma posição muito particular e que muitas vezes dá margem, inclusive, a uma relação da posição do Vieira com uma posição de tolerância. Há muitos textos, inclusive, eu me lembro de um do Stuart Schurtz, por exemplo, sobre o Vieira e a tolerância, né? Que, inclusive, o nome do Vieira está num lugar qualquer lá em Israel, dos homens que defenderam Israel internacionalmente.
Mas a posição dele, na verdade, eu acho completamente associada às posições, não se pode dissociar a posição de defesa dos judeus, vamos chamar assim genericamente, das posições da Igreja Católica. Ele não tinha nenhum sentido ecumênico, no sentido de dizer que ou nenhum tipo de relativismo cultural ou religioso, no sentido que os judeus poderiam continuar judeus e os católicos, cada um dentro da sua própria lei, e ambos com uma possibilidade de salvação. Para o Vieira isso não existia, quer dizer, a única salvação, e ele falava isso muitas vezes, a única via da remissão era o catolicismo. Inclusive, católico e cristão são sinônimos para o Vieira, como toda a religião. Né? No entanto, ele achava que havia uma possibilidade de conversão judaica, e ele estabelece um pouco as linhas da similaridade entre o catolicismo e o judaísmo, de tal maneira que tornasse mais confortável para os judeus uma aproximação do catolicismo. Uma coisa que, de certa maneira, digamos, o Bento XVI andou tentando aí. Né? Vocês lembram esses últimos... Os discursos que fez. Esses discursos que fez, né, propondo uma espécie de cartilha para judeus, né, uma cartilha assim, de aproximação e tudo mais. Mas não é uma aproximação em igualdade, não é uma autonomia das religiões, é uma tentativa de conversão e de subalternização do judaísmo de tal maneira que ele entrasse suavemente, naturalmente, quase como uma destinação prevista até pela providência dessa retomada dos judeus no catolicismo internacional. Mas, sem dúvida, que não há dúvida que o século XVII não poderia ter produzido um ecumenismo. Exato. Mas, por outro lado, isso tem muito a ver, me parece, com o que você dizia agora há pouco sobre a contraposição à Inquisição. Quer dizer, são Sim. modelos de convivência diferentes. Diferentes. Então, concordo completamente. Não, isso é completamente diferente, porque mas nisso também ele é muito associado às questões do próprio tempo. Né? A questão dele, fundamentalmente, é que ele achava que os judeus eram o principal capital, o cabedal de recursos que Portugal dispunha. A expulsão dos judeus era a mesma coisa que entregar os recursos de Portugal para os holandeses e para os inimigos da fé, como ele dizia. Portanto, a possibilidade de unificação, de permanência, de convivência com os judeus era absolutamente decisiva, inclusive para a sustentação do Estado português. Ele dizia isso. Expulsar os judeus só significa que Portugal não tem razão de Estado. Ele falava muitas vezes ironicamente isso. Né? Falava, Portugal é um país peculiar, inclusive aqui nunca nasceu razão de Estado. Eles expulsam a gente rica para ir combater e dar dinheiro para os inimigos de Portugal. Então ele diz, os judeus são, são importantes aliados da fé. É preciso saber justamente fazer essas aproximações. Então toda a ação dele, para isso evidentemente a Inquisição tem que ser barrada, tem que ser pelo menos reformada, que ele chamava. É preciso reformar os estilos, né? Porque a Inquisição podia fazer os seus processos e o confisco era imediato, antes mesmo da resolução do processo. E o processo era fechado, como se dizia, né? Quer dizer, sem indicação de crime ou de denunciante. O Vieira fez uma proposta de reforma que ele chamou de abertas e publicadas. Só se acusa com o nome do acusador e de qual crime explícito. E só se confisca ao fim do processo. Isso, evidentemente, era um golpe violentíssimo na máquina, digamos, inquisitorial. Então, agora, essas ponderações suas sobre uma maneira estratégica até de ver Portugal e as relações, e como a utilidade dos judeus aí, remete um pouco também, me parece, a uma contraposição do Vieira a um modelo português secular, e ibérico, na verdade, porque também a Espanha estava, talvez até mais profundamente nisso. E então, da onde você percebe as origens as fontes, da onde ele pode aurir estas ponderações tão da tradição ibérica? Eu acho que essa é uma questão difícil, quer dizer, não é uma coisa que eu responda tão facilmente, mas eu acho que o núcleo dessas articulações complexas que o Vieira promove está muito associado ao próprio pensamento jesuítico. A própria Companhia de Jesus tem uma tradição judaica, ela foi acusada durante todo o tempo de judaizante. Você sabe que dos grupos dos companheiros do Inácio, pelo menos 2 eram já certificadamente de origem judaica. Né? Quer dizer, esse internacionalismo, esse cosmopolitismo, essa capacidade, essa flexibilização, esse casuísmo, se você quiser chamar,
Hoje só se fala disso de uma maneira pejorativa, né? Naquele momento faz parte da questão teológica decisiva, quer dizer, o casuísmo, você só diz o que é verdadeiro ou bom, considerando o conjunto das causas, né? Isso se aplica a toda a ordem do pensamento jesuítico, né? Por exemplo, na confissão e todos esses grandes coisas em que eles tendem a ser considerados laxistas, ou seja, as circunstâncias muitas vezes são até mesmo acusados de heresia pelagiana, né? Porque é como se quase o pecado não existisse, porque há sempre uma circunstância atenuante. Então a tendência dos jesuítas é essa capacidade de pensar as categorias muito a partir das circunstâncias de um certo e pragmatismo. Também perguntaria, né? se não há uma certa, para além de tudo isso que você disse, dessa formação jesuítica, uma certa formação clássica, porque me lembra sim, muito totalmente. quando você disse da não admitir a denúncia anônima, que é uma questão latina, uma tópica, digamos assim, latina, tópica, né, importante. Totalmente, mas isso também tem a ver com os jesuítas, porque os jesuítas disputaram com os dominicanos as aulas de teologia na Universidade de Paris no momento da instalação. Como os dominicanos venceram a parada, os jesuítas foram obrigados a ficar com as aulas de humanidades. Isso é decisivo. Se fala pouco disso, eu acho essa uma questão importantíssima para a compreensão do lugar dos jesuítas. Eles só puderam dar aula de humanidades, e aí eles tentaram fazer o que eles chamavam na época de moralização de todo o mundo clássico, que eles não repudiam mais, mas eles tentam fazer como uma espécie de previdência ou antevisão, prefiguração, né, todos esses elementos. Então eles trabalharam muito nessa relação analógica entre a cultura clássica, que eles eram embebidos. O Vieira, no sermão dele, absolutamente nenhum que você abra que não tenha Cícero, Sêneca, Exato. E vem toda uma cultura monumental ali. Não é? Quer dizer, E particularmente Cícero e Sêneca, que são esses prefiguradores do cristianismo, né, pelo estoicismo. Esses são decisivos mesmo. Agora, um tema que o nosso público se interessará em particular é o caráter, assim, digamos, interdisciplinar que o Vieira proporciona, porque além de ser um grande, talvez alguns já disseram que seria talvez o maior escritor da língua portuguesa, mas para além disso, há todas essas questões de cunho histórico, sociológico, antropológico, e de outras disciplinas. Então, embora o professor Pécora trabalhe a partir de um certo ponto de vista, que é o ponto de vista da teoria literária, mas como vê essa questão do caráter inter e transdisciplinar da abordagem de Vieira? Eu concordo completamente. Inclusive, é muito difícil você pensar no Vieira como um objeto de teoria literária, especificamente, que é uma disciplina marcada como todas as outras. E uma das coisas da minha tese, ou talvez a coisa mais difícil e mais importante, foi justamente eu tentar demonstrar que as categorias propriamente literárias não se aplicam ali. Assim como não se aplicam categorias puramente históricas, no sentido de elas serem desvinculadas, por exemplo, das categorias teológicas, ou as categorias teológicas das categorias retóricas. Ou seja, a tentativa que eu fiz nessa tese de mestrado foi da unidade teológico-retórico-política dos sermões. Quer dizer, de fato, ali é um complexo, quer dizer, ele opera dentro de um registro unificado pela presença de Deus, vamos dizer assim. Não há nenhum sentido de estabelecer, digamos, disciplinas rígidas, uma vez que todas elas têm uma inspiração básica desse tipo, né? Então, de fato, o Vieira, eu acho que... Agora, esse é um desafio em particular para o pesquisador moderno, justamente porque nós estamos muito engaiolados, encaixados em disciplinas rígidas e recortadas até pela administração, porque a CAPES, o CNPq, tem aqueles comitês específicos, né? Mas é exato, Pedro. Por isso que talvez eu acho que eu disse que no começo nós começamos dizendo, olha, cada vez mais ele é desconhecido. Esse tipo de bloqueio, vamos dizer, ou de coisa que nos forma, a própria cabeça nossa sempre pensa disciplinarmente através desses processos, cada vez mais torna difícil a leitura de um sermão, a ponto de ele se tornar incompreensível nessa relação absolutamente central, unificada entre todos digamos, os objetos de conhecimento. Porque é quase como aprender uma nova língua, de fato, porque cada categoria, mesmo quando ela ainda é válida hoje, ela tem um sentido, uma área semântica de distribuição dos sentidos assim, muito diversa. Que não bate com a nossa. Não batem. É uma linguagem que você tem que redistribuir. Por isso é tão difícil falar de Vieira, porque a gente tem que, cada termo, como nós começamos a fazer com o judaísmo, com o ecumenismo e todas as discussões, ela tem que ser repostas numa nova área
digamos, uma nova gramática cultural, vamos dizer assim. Isso torna muito difícil a aproximação. Há muitas mediações a se fazer antes de poder falar objetivamente sobre ele, né? Bom, foi uma satisfação muito grande, professor Pécora, recebê-lo hoje no programa Diálogo Sem Fronteira. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito agradável esse período aqui entre nós. E eu convido a todos a assistirem o próximo programa Diálogo Sem Fronteira.